Amém. Graça e paz. Quem está online com a gente, boa noite a todos. Nós aguardamos aqui alguns minutinhos para que outros pudessem entrar, ok? Nós temos 3 pessoas, eu estou vendo
a Edileuza online, o Lucas, a minha mãe também tá aí, né? Nunca deixa seu filho só. Mas eu gostaria de iniciar hoje, mais uma vez, desafiando a você a estar marcando o nome de uma pessoa aí nos comentários, ok? Se você tem a possibilidade nesse momento, irmãos, de marcar uma pessoa aí nos comentários, seria de grande valia, de grande importância você colocar o nome de uma pessoa aí nos comentários. Como eu tenho dito, essa é uma oportunidade de nós podermos levar a palavra de Deus e levar também a nossa maneira de ser igreja, testemunhando para outros a nossa oração, o nosso zelo, a nossa fé, para que outros também possam interagir conosco, juntando também a tua fé, unindo a sua fé conosco nessa noite, ok? Então eu gostaria que você, a princípio, marcasse aí nos comentários o nome de alguém. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser um vizinho. Eu creio que nesse momento Deus sempre manda alguém aí na sua mente, no seu coração, para que você possa lembrar dessas pessoas, pois é o desejo de Deus que todos possam ouvir a palavra do Senhor, amém? Então, se você tem a possibilidade, faça também uma sala de vídeo aí no seu perfil, compartilhe com outros, compartilhe com seus amigos do Facebook. Nós hoje vamos orar e vamos compartilhar a palavra. Eu creio que outras pessoas também vão ouvir a palavra de Deus e serão tocados de alguma forma pelo Senhor. Pode ser uma frase, uma palavra apenas, é o bastante para o Espírito Santo poder falar ao coração das pessoas, ok? Então eu gostaria que você também agora pudesse agora colocar a sua fé em ação, a sua fé agora sendo uma fé prática, né? Você abrindo a sua boca, você declarando nessa noite as bênçãos do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, amém, sobre aqueles que nós amamos e também aqueles a quem nós não temos muita afinidade, porque a nossa oração tem que alcançar a todos, amém, ok? Então eu gostaria que você agradecesse ao Senhor a oportunidade de hoje estar aqui mais uma vez orando, colocando a sua petição, colocando a sua necessidade diante dele. Então comece a orar comigo. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, nós te agradecemos, nós te louvamos nessa noite. Pai, nós estamos aqui porque cremos na ação do Espírito Santo em nós. Amém. Cremos que à medida que nós nos unimos em fé, que nós oramos juntos, sim, colocamos as nossas petições, amém, colocamos em concordância, Pai, tudo aquilo que nós planejamos aqui, sim, como igreja, os projetos que amém, o próprio Espírito Santo coloca amém, no nosso coração, sim, quando nós unimos a nossa fé, quando unimos a nossa voz, quando unimos o nosso parecer, Pai, nós cremos na sua palavra que diz que tudo que nós pedirmos em teu nome, o Senhor faria, e tudo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu. Por isso nós oramos, por isso nós rogamos que nesse momento o Espírito Santo possa atuar no meio de nós. Nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente, pedimos que os nossos olhos espirituais se abram para a sua palavra, para o seu ensino. Pai, eu te peço, coloca palavras espirituais em nossos lábios. Queremos orar segundo a tua vontade, queremos orar segundo o teu propósito. Pedimos nesse momento um ambiente tomado de fé, um ambiente tomado de graça, de favor, de amor. Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos ao Senhor que, ó Pai, traga luz a cada irmão, traga revelação a cada irmão, que o Senhor possa estar em cada lar agora, gerando um ambiente de fé, um ambiente glorioso, ó Pai, que cada um desses que está conosco aqui nessa noite possa ser um instrumento do Senhor, aonde ele for, aonde ele estiver. Sim, ó Pai, nós estamos aqui juntos para ouvir do Senhor. Nós estamos aqui juntos também
para orar ao Senhor, estamos aqui para te adorar, estamos aqui também para ouvir os ensinos da tua palavra, que é vida, que tem o poder de separar aquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito. Portanto, ó Pai, nós estamos aqui disponíveis, abrimos a nossa vida. Faça, Pai, da nossa vida, do nosso coração, um terreno fértil, para que a tua palavra seja semeada e para que a tua palavra venha gerar frutos, Pai, muitos frutos para a glória do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Eu queria convidar você agora a ouvir uma canção. Eu gostaria que você nesse momento pudesse adorar ao Senhor. Amém? Aleluia. Você que tem a possibilidade de mandar um WhatsApp aí no grupo, ou mandar um WhatsApp aí no privado para alguém, alerta essa pessoa. Às vezes a pessoa está tão corrida que ela se esquece do horário, ela não consegue assimilar o tempo e acaba se esquecendo aqui que nós tiramos esse tempo, essa quarta-feira, todas as quartas-feiras nesse horário, um tempo para orar. Amém? Vou repetir para os irmãos. Quem ora depende de Deus. Quem separa um tempo para orar? Eu vou te falar uma outra coisa. Orar sozinho é muito bom, é necessário, é fundamental para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. Mas quando nós nos unimos, há uma unção diferente. Há uma unção diferente para quando a igreja, os irmãos se reúnem para orar juntos. Amém. Ok? Então coloca isso no seu coração, deixa isso penetrar no teu coração, que quando nós oramos juntos, algo muito poderoso acontece. Orar sozinho, as coisas vão acontecer, mas quando nós oramos juntos, oramos em unidade, quando nós juntamos a nossa fé, é uma espécie de sinergia espiritual, nós juntamos a nossa fé, erguemos o nosso clamor, não uma só voz, mas muitas vozes orando, coisas poderosas, espirituais acontecem, irmãos. Então valorize um tempo para o Senhor em unidade, em conjunto, ok? Em coletividade para com a igreja, porque quando a igreja ora junto, coisas poderosas acontecem. Amém, ok? Gostaria de tocar uma canção. Eu gostaria que você preparasse teu coração, colocasse o coração disponível nesse momento para adorar. Você está aí na sua casa, você está assim com uma liberdade ímpar, né? Você tem a possibilidade aí de repente não se constranger e não querer adorar, mas eu desafio você a orar. Eu desafio você a adorar. Faça como se você estivesse num culto, num prédio de igreja, junto com os irmãos. Se desprenda agora e adore ao Senhor com esse cântico espiritual, ok? Então, cante conosco essa canção. Vamos cantar essa canção, porque você é o que a palavra de Deus diz que você é. Amém? Aleluia. 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 Luto contra vozes que me dizem que eu não Oh, sou Pai. capaz. Lute contra essas vozes, irmãos, que dizem que você não é capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Oh, aleluia. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Aleluia. Quem você é realmente, Deus? Diz que amado sou. Sem que eu me sinta assim. Oh, Pai. Diz que forte sou. Aleluia. Quando a fraqueza me. Sim. E que seguro estou. Se frágil me sentir. Aleluia. Que não estou só. Você não está só. Pois eu pertenço a ti. Oh, nós pertencemos ao Senhor. Eu creio sim. Creia nisso. Eu creio sim. Sim, Pai. O que diz sobre Aleluia. mim.
Viva tudo que o Senhor diz que você é. Amém. Deixa essa fé invadir seu coração. Agora é o que tua voz me diz. Ouça a voz dele. Aleluia. A minha identidade e valor só encontro em ti. Aleluia. Diz Que amado sou. assim que eu me sinto assim. Sim. Diz que forte sou. Aleluia. Quanto a fraqueza em mim. Aleluia. Que seguro estou. Oh, Se frágil me senti. aleluia, Pai. Que não estou só. Aleluia. Pois eu pertenço a ti. Sim, Senhor. Eu creio sim. Aleluia. Eu creio sim. No que diz sobre mim. Aleluia. Aleluia. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Renda-se a Ele. Somente a Ele. Entronize a Ele. Aleluia. Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Entregue tudo a Ele. Diz que amado sou. Aleluia. Sem que eu me sinta assim. Oh, Diz que forte sou. Quanto a fraqueza em mim. E que seguro estou. Pai. Se frágil me senti. Sim, Pai. Que não estou só. Pois eu pertenço a ti. Oh, Deus. Eu creio sim. Nós cremos em Ti. Eu creio sim. Aleluia. No que diz sobre Oh, Deus. Crê nisso. Eu creio sim. O que diz sobre mim. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é perdoado. Amém. Você é perdoada. Aleluia. Você é escolhido. Amém. Você é escolhida. Você é amado e amada de Deus. Amém. Nada poderá nos separar, nem os seus erros, nem os seus defeitos e nem as vezes que você peca. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Você está nele. Deus ama tanto Cristo quanto você, porque você foi feito um nele, um em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você também nesse momento pudesse orar agora sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles a quem você ama, sobre aqueles a quem você também não tem muito amado. Esses talvez sejam os que precisam mais da sua oração, porque certamente pessoas assim têm algumas feridas, algumas necessidades emocionais, sentimentais na sua vida, ok? E nós como igreja devemos amar a todos, não com sentimentalismo. Não, amar não tem nada a ver com sentimentalismo. Amar é simplesmente se posicionar, sendo essa pessoa boa, ruim, sendo essa pessoa agradável ou não, nós devemos amá-la como nós amamos, fazendo o bem, fazendo a coisa certa, orando por essas pessoas, colocando a vida delas diante do Senhor e dizendo para o Senhor: Pai, alcança essa vida, que o teu amor possa alcançar essa vida, que o teu amor, a tua graça possa resgatar a sua vida. Amém. Eu me lembro em Lucas, um jovem rico dizendo para o Senhor Jesus: o que farei eu para alcançar a vida eterna?
Ele era simplesmente um homem da lei que queria alcançar. Nós não somos da lei, nós estamos debaixo da graça. Por isso é a graça que nos alcança. Nós não alcançamos nada, é tudo para Ele, por meio dele, para que o fim, a glória seja dele, irmãos. Amém. Tudo tem a ver com Ele. Por isso nós somos alcançados e essas pessoas também precisam ser alcançadas. Eu gostaria de convocar você, de desafiar você a orar agora junto comigo. Coloque primeiramente a sua vida, a sua casa e a sua família diante do Senhor. Diga para o Senhor: Pai, nós estamos aqui, Senhor, orando pela vida dos nossos. Nós estamos aqui praticando o amor. Nós que fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós oramos a oração do justo, que pode muitos teus efeitos, ó Pai. Não oramos porque somos justos em nós mesmos, porque nos tornamos justos em Cristo Jesus. Por isso nós oramos pela proteção do Senhor, pelo teu favor, que a nossa casa seja protegida, que nenhum mal nos suceda, que praga nenhuma chegue à nossa tenda. Pai, nós queremos orar, rogando agora por proteção na nossa vida física, na nossa saúde, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo agora nessa hora todos os casamentos, ó Pai. Pai, que as crises, que as discussões sejam quebradas, sejam anuladas, que haja concordância, que haja unidade, que haja harmonia. Senhor, proteja os filhos, proteja, Senhor, os pais, protejam os avós, protejam os irmãos, protejam a casa, protejam o lar. Nós oramos por saúde, nós oramos por coragem, nós oramos para que todos, Pai, recebam nesses dias ousadia, intrepidez, recebam fé da parte do Espírito Santo para profetizar vida, para declarar vida, para anunciar coisas boas, diferentes, Senhor, do que o mundo está anunciando hoje. Nós negamos, nós resistimos ao medo, porque somos, ó Deus, movidos pelo poder do Espírito Santo, mediante a nossa fé, e nós declaramos, nós selamos, nós e o nosso lar, protegido, Pai, envolvidos pelo poder dos céus, que os teus anjos estejam, ó Pai, em nosso derredor, nos bloqueando, ó Senhor. Faça com que todas as setas, Pai, caiam por terra, todo pensamento maldito, negativo, todo sofisma, toda falácia do inferno não prevaleça. Nós decretamos, Senhor, nos apropriar da bênção. Nós decretamos, Senhor, nós nos apropriar daquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. Ó Senhor Jesus, que nós possamos prosseguir para o alvo, que nós não venhamos, ó Pai, retroceder, tampouco paralisar, mas vamos avançar, porque sabemos, Senhor, que o Senhor faz distinção de quem é seu e de quem não é, mas nós oramos hoje para trazer todos que forem possíveis, Senhor, para junto de Ti. Por isso nós queremos orar, para que a Tua palavra, o Teu evangelho da graça, do Teu amor, possa tocar corações, que as boas novas do evangelho, Senhor, possa resgatar o coração mais duro, mais endurecido, ó Pai, para que seja quebrantado, constrangido pelo Teu amor, e que a glória, toda a glória seja dada a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém, meus irmãos? Amém? Você que orou, eu tenho certeza que a sua oração chegou aos céus. Amém. E o Senhor certamente vai corresponder no tempo oportuno. Amém? Creia que a sua oração subiu como um incenso, como uma fumaça, um fulgor até os céus, até a presença do Senhor. Ele inclinou seus ouvidos e subiu essa oração como um aroma agradável, suave, prazeroso às narinas do Senhor, porque ela foi movida por fé. Ela foi movida por fé. A fé move o poder de Deus. Eu vou dizer algo para você. A sua fé é a moeda que faz Deus te abençoar. Se há uma moeda celestial hoje,
hoje eu digo, né, para nós, para nossa realidade, é a nossa fé. Não que hoje apenas é movido por fé o Senhor, não, mas para nossa realidade, trazemos isso para nossas vidas hoje. A fé é a moeda do céu que vai mover o braço forte de Deus. Amém. A palavra do Senhor em seu favor. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você agora pudesse orar comigo para que nós venhamos compartilhar a palavra do Senhor. Semana passada nós compartilhamos um pouco, né, sobre o panorama bíblico, e eu queria dar continuidade aqui com você acerca do panorama bíblico do Velho Testamento, ok? Então, nós falamos sobre a Nova Aliança e a Velha Aliança. Nós vamos trazer hoje um panorama, uma visão geral, uma visão ampla. O que é um panorama, irmãos? Um panorama é você entender de forma geral, de forma estrutural e geral, a palavra de Deus. É tendo uma visão ampla de cima acerca de todas as partes e porções da Escritura. Então, digamos que você vive numa cidade, mas você conhece essa cidade horizontalmente. Você conhece essa cidade horizontalmente. Mas se você pega um helicóptero e sobe até o céu, lá de cima você vai ter um panorama geral da sua cidade. Então você vai conseguir ver pontos, né, de uma extremidade a outra no mesmo tempo. Isso é um panorama. Você tem um panorama geral, uma visão geral de todas as coisas. Hoje eu gostaria de falar para você sobre o Velho Testamento, ok? Então, os livros do Antigo Testamento, primeiramente, os livros do Antigo Testamento, tem um total de 39 livros, ok? São 39 livros no Velho Testamento, que se divide em 3 grupos. Quais são eles? São os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Quantos são, então? 3. Históricos, poéticos e proféticos, ok? Quantos são os livros históricos? São 17. Quantos são os livros poéticos? São 5 livros. E quantos são os livros proféticos? 17. São 17 livros. Então, os livros históricos têm um total de 17. Nós vamos começar por ele, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, que se chama Pentateuco, né? Penta, você deve conhecer o nome, penta é de 5, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Primeiro nós temos aí o livro de Gênesis, depois o livro de Êxodo, depois nós temos Levítico, depois nós temos o livro de Números e por fim, né, inteirando os primeiros 5, Deuteronômio. Então esses são os 5 primeiros livros da Bíblia denominados Pentateuco, né? Quando foi escrito esses livros? Primeiramente foram escritos por Moisés há 1500 anos antes de Cristo. Então eles descrevem o quê? Eles descrevem desde a criação até a entrada da nação de Israel na terra prometida, que se chama Canaã. Então, os livros históricos, os primeiros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O que fala de Gênesis? Gênesis fala do livro pertinente à criação, concernente à criação. Êxodo fala da saída do povo de Israel do Egito. Levítico fala do serviço levítico, ou do serviço dos levitas, né? Número fala das genealogias, ou a contagem do povo de Deus. E por fim, Deuteronômio significa lei ou repetição da lei, ok? Então, vamos falar aqui primeiro do livro de Gênesis. Isso é um panorama, viu, irmãos? Isso é um panorama,
é um ensino assim um pouco mais resumido, não muito aprofundado, mas é um panorama para você entender um pouco acerca da Bíblia em suas porções gerais. Então, primeiro livro, Gênesis, criação, é o livro da criação de Deus. Então ali diz que Deus criou o céu e a terra, mas a terra se tornou sem forma e vazia. É interessante que se você olhar lá no capítulo 1, no verso 1 de Gênesis, você vai dizer que Deus criou o céu e a terra, porém a terra era sem forma e vazia. Mas na escrita original, a palavra de Deus diz que ela se tornou sem forma e vazia. Significa que no princípio a terra não era dessa forma. O que nós entendemos aqui em linhas gerais, num contexto geral da Bíblia, é que a Bíblia sofreu um juízo de Deus, ok? Sofreu um julgamento que fez com que a terra entrasse aí num cataclisma e trouxe diante desse cataclisma um caos. Você sabe que tudo que Deus faz, ele expressa quem ele é. Então eu não consigo imaginar que Deus tenha criado algo sem forma e vazio. Não, Deus não cria coisas do tipo. Deus cria coisas que são expressão de quem ele é. Por isso, nós podemos concluir que a terra se tornou sem forma, se tornou vazia. Tá me entendendo? E se você, em linhas gerais, consegue, num contexto geral, estudar mais aprofundado a Bíblia, você vai entender que nós entendemos que a terra sofreu um cataclisma quando Lúcifer foi expulso do céu ou lançado, né? Quando Isaías diz que viu Lúcifer ser lançado do céu como uma estrela. E houve assim um impacto, né, na terra, onde instaurou ali na terra um caos, ok? Então a terra se tornou sem forma e vazia devido à queda de Lúcifer, e assim instaurando um caos no planeta Terra. Então, após a queda, Deus retoma a sua criação. E numa sequência coerente de tempo, né, os 7 dias, 6 dias ele termina e com o 7º ele descansa, ele traz novamente a ordem para o planeta. E então, assim, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança. É muito interessante isso, né? Então, aí nós vemos posteriormente a queda do homem. Quando que o homem cai? Ele cai ao ouvir as mentiras do diabo. E assim ele não se atenta às palavras de Deus, que dizia: você não pode comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem, ele por incredulidade, ele desobedece a Deus, porque Deus disse: comerás e certamente morrerás. Então aqui o homem peca, comendo um dos frutos, né? E assim o fruto que foi gerado nele foi o fruto do pecado. O homem se corrompe, perde a sua santidade, a sua separação para Deus original. E a partir de então, o homem agora reproduz em sua descendência a sua nova natureza, né? A partir daquele momento, Adão, sem pecado, quando ele comete o pecado, ele cai e assim é gerado nele uma natureza pecaminosa, uma natureza corrompida que é passada para os seus descendentes. Então a queda, ela transfere ao diabo o poder na terra que originalmente era do homem, pois a Bíblia diz que Deus criou a terra para que o homem a dominasse. Mas quando o homem peca, ele dá esse direito original que era dele para Satanás. E a partir daí, a terra jaz no maligno. E Deus não pode mais agir plenamente, porque Deus age na legalidade. Uma vez que Deus
criou algo para o homem e o homem transgrediu aquilo que Deus deu, por direito, o homem entrega as escrituras, o homem entrega a sua propriedade nas mãos de Satanás. Mas aí Deus faz uma aliança, ok? Nós vemos que a queda impede o cumprimento do plano de Deus, o plano inicial. Então, o estabelecimento de uma aliança de sangue é necessária, que significa um pacto de vida. E um pacto de vida só é feito mediante um pacto de sangue, uma aliança inquebrável com o homem. Deus faz assim uma aliança com o homem, porque Deus age na legalidade segundo as suas alianças. Amém? Então é interessante que Deus, no decorrer da Bíblia, ele faz as suas alianças. Mas Deus não faz as suas alianças com garantias de que o homem as cumpra. Não. Deus faz uma aliança, de certa forma, com o homem, mas uma aliança consigo mesmo, com a sua própria palavra, com a sua própria santidade, com a sua própria justiça. Uma aliança que é inquebrável. Amém. Então, nesse tipo de aliança, as partes passam a ter tudo em comum. Você percebe que na cruz do Calvário, Jesus teve que verter sangue para que Deus pudesse fazer uma aliança, para que nós fôssemos beneficiados. Mas o interessante é que não foi o nosso sangue derramado, foi o sangue de Jesus. Sangue teria que ser derramado, sangue puro, imaculado, inocente, santo. Só o sangue de Jesus poderia compactuar, poderia trazer essa aliança perfeita diante de Deus, para que nós pudéssemos ser beneficiados. Então, nesse aspecto, nós vemos também Deus fazendo aliança com Ele mesmo, porque Jesus é Deus, e Deus fez uma aliança consigo mesmo, na pessoa de Cristo. Isso é poderoso. Jesus veio com toda a sua santidade, justiça e perfeição, com a sua bondade, cumprir um pagamento ou uma aliança que nós deveríamos fazer. Aleluia. Só que não precisou que o nosso sangue fosse vertido, mas o sangue dele. Então, nesse tipo de aliança, as partes passam a ter tudo em comum. O que a aliança nos traz em comum? Seus inimigos são os meus inimigos, suas dívidas são as minhas dívidas, suas vitórias são as minhas vitórias. Você percebe o porquê que você é tão abençoado? Porque Jesus fez uma aliança com Deus e Deus fez uma aliança com Jesus. Jesus venceu, portanto Deus deu tudo nas mãos de Cristo. E o que é de Cristo agora pertence também a nós. E tal qual Ele é, um dia também seremos. Então, o que a quebra desse acordo exige? Se há quebra desse acordo, Derramamento de sangue. exige-se um pagamento. E qual é o pagamento? Derramamento de sangue. Aleluia. O pagamento com a própria vida. Foi isso que Cristo fez por nós. Glória a Deus. Deus, no decorrer da história, fez alianças com muitos homens, mas nenhum deles cumpriu a missão perfeitamente, assim como Cristo. Somente em Cristo foi cumprido a aliança perfeita, o derramamento de sangue, para que eu e você pudéssemos ser abençoados, ok? Bom, alguns personagens, vou falar para você agora alguns personagens do Antigo Testamento. O primeiro personagem que eu queria dizer para você é sobre Adão. Quem foi Adão? Adão foi o homem a quem Deus lhe deu a terra como possessão. Deus criou a terra inicialmente para Adão. Ele é o representante de toda a estirpe humana. Todo ser humano vem de Adão, procede de Adão. Nós somos da estirpe de Adão, ou seja, da estirpe humana. Então, a sua semente determinou os seus descendentes.
e a sua descendente, naquela ocasião, determinava qual seria ou como seria a sua descendência. Se seriam separados para Deus ou não. Se seriam aptos a se relacionarem com Deus ou não. Ok? A semente de Adão, ou digamos assim, a atitude de Adão inicial dependia toda a raça humana. Se nós seríamos de Deus ou se seríamos ímpios, separados de Deus. Mas depois nós vemos um outro personagem. Eu estou falando personagens aqui de acordo com a nossa leitura, ok? Nós vemos um outro personagem. Nós vemos Abraão. Quem é Abraão? Abraão é aquele a quem Deus estabelece uma aliança de sangue, né? É interessante que o nome Adão, grave aí, o nome Adão significa vermelho. E vermelho para você lembra alguma coisa? O que nós acabamos de falar aqui? Sangue. Vermelho nos lembra sangue. Sangue. Lembra do lencinho? Nós vamos chegar lá, mas talvez alguns aqui saibam o que eu estou dizendo. Sobre a prostituta Raabe, né? Como é que ela foi livrada daquele ataque dos israelitas na cidade de Jericó? Quando os soldados espias disseram para ela, coloca uma fita ou um cordão escarlate. Escarlate você deve saber que é vermelho. Então tudo aponta para o sangue, ok? Então aqui com Abraão nós vemos também Deus estabelecendo uma aliança de sangue. E por essa aliança, Deus pode legalmente ter tudo de Abraão, o que permite que Deus use os filhos de Abraão como seus instrumentos no Velho Testamento. Porque uma vez que ele tem uma aliança com o patriarca, ele agora pode ter uma aliança com toda a sua descendência no Velho Testamento. Então Deus aqui está reunindo condições, né, ou legalidades para manifestar o seu filho Jesus à terra. E assim ele poder estender essa mesma aliança a todos os homens que o receberem. É por isso que na Bíblia nós somos chamados os filhos de Abraão pela fé, porque toda a promessa que Deus se dirigiu a Abraão se estende a nós hoje de forma espiritual. E a partir dessa aliança, Deus passa a poder novamente, olha só, novamente agir na terra. Deus não viola a sua justiça. Deus fez a terra para o homem. O homem entregou-a para o diabo. Mas uma vez que Deus fez uma aliança com o homem, que a priori tinha direito sobre essa terra, Deus está abrindo portas para a legalidade, e assim ele pode agir novamente na terra por meio do homem, por meio de Abraão, por meio da sua descendência. E nós vemos aqui Deus desafiando Abraão a fazer um sacrifício de sangue. Mas não se assuste, não se assuste. Deus testa a fé de Abraão. Deus testa a fé de Abraão para checar se Abraão de fato tem um coração cheio de fé para com Deus. Então Abraão, diz a Bíblia, creu em Deus. Ele creu em Deus. Ele não foi justificado pelas suas obras. Ele não foi justificado porque ele era santo. Ele não foi justificado porque ele fazia coisas boas, caridades. Não, a Bíblia chama ele de pai da fé. Se há alguma glória na vida de Abraão, foi porque ele creu, ok? É assim na nossa vida. É assim os descendentes de Abraão. Todos que creem como Abraão são chamados filhos de Abraão. Então Abraão creu em Deus. Quando Deus, por exemplo, pediu o seu filho em sacrifício, né? Jesus, você deve saber, ele é chamado Cordeiro de Deus. A Bíblia fala que em um determinado tempo, quando Deus cumpriu a promessa de dar um filho a Abraão, sendo Abraão já velho, o seu corpo amortecido, né? Já muito velho, já onde já não havia esperanças, né, naturais, a Bíblia fala que ele creu.
ele creu contra a esperança. Deus deu um filho para ele, um único filho. E Deus pede esse filho em sacrifício. A Bíblia diz que Abraão creu. Abraão pegou o seu filho, foi até um monte, né, para sacrificá-lo. O filho ali com ele disse: pai, o Senhor trouxe aqui a palha, trouxe todos os instrumentos e materiais para nós fazermos o sacrifício, mas aonde está o cordeiro? Né? Olha só, que dor no coração de um pai ouvir do seu filho: aonde está o cordeiro? E o filho, sem saber que ele mesmo era um instrumento para sacrifício. E a palavra de Abraão foi: Deus proverá. Deus vai prover o cordeiro. E no momento quando Abraão ergueu o seu cutelo, ou o seu machado, a sua faca, para decepar o menino como um pacto de sangue, uma aliança de sangue, Deus disse, através de um anjo: detenha-se, não faça nada à criança. Não faça nada, porque Deus já viu, Abraão, que você de fato crê nele. E aí aparece ali, de forma sobrenatural, um cordeiro. Para quem aponta aquele cordeiro? Jesus Cristo. Jesus Cristo é chamado o Cordeiro de Deus. Portanto, ele é o representante. Jesus é o representante sacrificial de toda a raça humana. Ele é o representante de todo aquele que crê no seu nome, para remissão, para resgate, para devolução da sua vida para com Deus e anulação dos pecados para a, então, salvação das nossas vidas. Amém. Então, desde o livro, irmãos, de Gênesis, é estabelecido o princípio do representante. E é nesse princípio de Deus que Jesus pode ser o Cordeiro Santo, né? A Bíblia fala que Adão é o primeiro homem, mas Cristo é o segundo Adão, ou seja, o segundo homem, a segunda raça. Se por Adão entrou o pecado, se por Adão, por ser ele o representante daquele que foi a porta para o pecado entrar no mundo, a Bíblia fala que agora Jesus é o segundo Adão e ele é o representante que salva agora todos aqueles que creem nele. Amém. Você está entendendo? A sua salvação não depende das suas boas obras. A sua salvação não depende das suas boas ações. É bom fazer isso? É bom, mas isso não te recomenda diante de Deus para a sua salvação. No tocante à salvação, não é por meio de obras. Você é salvo porque você crê no sacrifício de sangue do Cordeiro provido por Deus. Porque foi Deus que nos deu Cristo. Ok? Então Jesus é um representante nosso hoje diante de Deus. Porque Deus age com base no representante. Esse é o princípio de Deus. Entendeu? Então, Deus nos deu Jesus como seu Cordeiro Santo, que no seu sacrifício de sangue na cruz, ele assume o papel do substituto dos homens e justifica o homem e redime o homem, ok? Jesus subiu à cruz como substituto, porque a cruz era para mim e era para você, ok? Esse é o panorama de Gênesis, ok, irmãos? Como o nosso compartilhamento é rápido, né? Nós estamos aqui agora entrando em Êxodo, ok? O que significa a palavra Êxodo? Significa saída, ok? Então, Êxodo fala da fuga do povo judeu do Egito e a peregrinação de 40 anos, olha só, 40 anos pelo deserto. E finalmente, depois de 40 anos, nós vemos a entrada do povo na terra prometida de Canaã. Lembrando que não foram todos que adentraram na terra, ok? Então aqui nós vemos que desde o início da peregrinação, né, no livro de Gênesis, começa ali Deus estabelecer a sua lei, ok? Eu queria deixar aqui uma ressalva para os irmãos, que é interessante.
é que talvez você pense que Deus deu a lei ao homem para que o homem a cumprisse, ok? Mas se você olhar lá no livro no livro de Romanos, você vai ver Paulo dizendo que Deus deu a lei não foi exatamente para que o homem a cumprisse. Paulo diz que Deus deu a lei para que avultasse no homem o pecado, ou seja, para que o homem pudesse reconhecer diante de Deus a santidade do Senhor, a perfeição do Senhor, e dissesse para o Senhor: Senhor, nós não conseguimos praticar a sua lei. No dia em que Deus quis falar diretamente ao povo de Israel, e Deus se manifestou ali diante deles, eles assombrados, com medo, eles disseram para Moisés: Moisés, estamos com medo, não fale Deus a nós, fale somente a ti e você vai ser o nosso intermediário. E pode dizer para Deus que o que ele disser nós faremos, ou seja, eles estavam entrando ali num princípio que nós chamamos de justiça própria. Deus em nenhum momento disse para eles que eles teriam que obedecer à lei de Deus. Até ali Deus tinha mostrado a sua graça, o seu favor. Mas o homem, na sua altivez, na sua arrogância, na sua autossuficiência, ele chega diante de Moisés e diz: pode dizer para Deus que tudo que Deus disser, nós faremos. Naquele dia, o homem estava, digamos, trazendo para si a sua independência, ok? Dizendo para Deus: nós seremos abençoados a partir do momento que nós praticarmos a sua lei. Então ali no livro de Êxodo, Deus começa a estabelecer a sua lei, não porque era a vontade de Deus inicial, mas porque o próprio homem quis assim, ok? Então os 40 anos de peregrinação no deserto estão relacionados com o quê? Estão relacionados com as provações que o homem atravessa em sua vida até a entrada na terra prometida. Eu acho que você conhece esse termo, evangélico. Quando uma pessoa está passando por uma grande dificuldade, a pessoa diz: estou passando pelo deserto. Daí o termo, porque o deserto, na verdade, aponta para o povo judeu, para o povo de Israel que esteve ali naquela peregrinação durante tanto tempo, sendo provado, e muitos deles reprovados. Então significa isso, significa o cumprimento das promessas de Deus, ok? Então o número 40, ele tem um símbolo na Bíblia, ok? Nós vamos falar de alguns números relacionados à Bíblia. O número 40 simboliza o tempo de Deus para o fim de um ciclo, ok? O número 40 aponta para um teste, uma provação. Nós vemos que Jesus, depois de ser batizado, ele foi impelido pelo Espírito Santo a ficar 40 dias e 40 noites ali para ser tentado pelo diabo. Então 40 aponta para um tempo de provação, Então aqui Jesus surge como aquele que tira o homem do Egito, porque o Egito aponta para o mundo, ok? Bom, nós temos também o panorama, do livro aqui de Levítico ou Levitas. Aqui é o estabelecimento, irmãos, da tribo dos levitas como um povo separado. Separado para o quê, pastor? Separado para o serviço na casa de Deus, o serviço no tabernáculo. E aí mais tarde no templo, quando seria construído primeiramente por Salomão, ok? Ali são estabelecidos procedimentos. Ali são estabelecidas as normas do culto, ali são estabelecidos os sacrifícios, o louvor, a adoração a Deus, Porque hoje nós vemos aí os levitas como aqueles que tocam, São músicos, mas o serviço levítico vai muito além de tocar algum instrumento,
ok? Fala de serviço ou servir na casa de Deus, na sua liturgia, nos seus ritos, ok? Então aqui Jesus, né, ele é uma figura que aponta para o futuro, que surge como aquele que permite ao homem se relacionar diretamente com Deus, como sacerdote. Amém. Ok? O livro de Números. Números fala das genealogias e as contagens do povo de Deus, ou seja, o recenseamento do povo por ordem de Deus. Aqui são estabelecidas as genealogias das tribos, por isso a contagem, por isso o nome ser Números. Aqui Jesus surge como? Ele surge como aquele que me inclui a mim, inclui a você na genealogia como filho de Deus, ok? Aleluia. Você percebe que quando eu falo de um livro aqui, nós estamos falando inicialmente do Pentateuco, todas as coisas aqui iniciais, não só iniciais, mas no decorrer da Bíblia, falando de Velho Testamento, tudo aponta para Cristo. Toda a história bíblica, todos os homens de Deus, todos os profetas, mulheres assim por dizer também, são personagens, instrumentos do Senhor, para que o Senhor mesmo preparasse um cenário favorável para um futuro glorioso através do seu Filho. Isso é tremendo, irmãos. Às vezes eu me pego a pensar aqui como Deus, apesar de Deus viver fora do tempo, mas como Deus é paciente, como Deus é misericordioso, como Deus é gracioso. Quando eu vejo Gênesis até a vinda de Cristo e 2000 anos depois ainda, eu posso ver o amor de Deus e a graça de Deus em tudo isso. Deus, desde Adão, tinha um plano maravilhoso. Momentaneamente o plano de Deus foi frustrado, porque não era a vontade de Deus que o homem caísse. Mas Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu de mim, de você. Deus ainda continua com o seu plano maravilhoso. Deus ainda continua paciente, querendo salvar outras vidas. É por isso que eu insisto a você. Convide, compartilhe. Faça desse momento, dessas lives, um instrumento para que outros também possam desfrutar da bondade, da graça e do plano de salvação de Deus para a vida desses, ok? Bom, nós vemos aqui também, eu disse por fim no livro de Números, mas não é por fim. Se eu disse, nós temos Deuteronômio, ok? Deixa eu só ver a hora aqui, irmãos. Já estamos encerrando. Mas tem aqui também Deuteronômio, ok? Que significa, como eu disse, lei ou repetição da lei, ok? Aqui, na verdade, em Deuteronômio é o resumo, né, dos 3 livros anteriores, onde Moisés repassa, né, ou repete a lei e exige do povo o seu cumprimento, ok? Moisés, o salvador da pátria, né, naquele instante, naquele momento, naquele contexto ali no Egito, ele é digamos assim, um instigador, né? Ele é um incitador para que o povo cumpra a lei de Deus, uma vez que assim o homem preferiu viver para Deus, ok? Eu quero encerrar aqui falando só sobre a simbologia, né? Ou melhor, deixa eu ver aqui, irmão, se... Eu vou deixar essa parte aqui para a semana que vem, ok? Porque eu acredito que essa parte aqui é um gancho, né? Para que a gente possa também entrar nos próximos assuntos. Talvez, se eu colocar aqui para você essa parte, semana que vem fica um pouco vago para você. Então, eu vou deixar essa parte aqui para a semana que vem. Nós estamos aqui com o horário de 21 horas e 1 minuto. E eu gostaria de encerrar com você aqui orando. Eu acredito que foi um tempo proveitoso. Amém. Ok? Foi um tempo precioso aqui, nós oramos, compartilhamos
a palavra e enriquecemos um pouquinho do nosso conhecimento da palavra de Deus, tendo o seu panorama. É importante você ter o panorama bíblico. Quando nós ouvimos uma pregação, é importante você saber quem é Adão, quem é Abraão, o que se fala no livro de Deuteronômio. Quando você ouvir lá, ela está escrito lá em Deuteronômio, você já vai ter um conhecimento, uma noção de que Deuteronômio fala sobre a lei ou a repetição da lei. Então a palavra de Deus se torna muito mais viva dentro de você, ok? Quando nós falamos de Josué, tem alguns personagens que alguns irmãos ficam meio que vagando. Nós falamos sobre Josué e quando ele vai repetir ele fala Jazuel, né? Ou fala-se de Ruth, que é muito pouco pregado, digamos assim, no meio evangélico sobre Ruth. Eu pelo menos não vejo muitas pregações sobre Ruth, mas é importante que você saiba sobre essas pessoas. E nos próximos dias nós estaremos aí compartilhando sobre esses personagens, que vai ser de grande valia, de grande importância, de um enriquecimento muito grande para a sua vida espiritual, disciplinar, espiritualmente falando, para que você possa receber a palavra com muito mais luz, ok? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos, agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de o Senhor nos dar mais uma quarta-feira aqui, o enriquecimento através da oração, da adoração, que à medida que nós oramos, à medida que nós intercedemos, à medida que nós cantamos cânticos espirituais e compartilhamos da Tua palavra, ó Pai, o Senhor nos enriquece. O Senhor nos dá, Pai, ó Deus, tesouros espirituais, despojos espirituais. Portanto, ó Pai, eu despeço aqui os meus irmãos, amigos, familiares, ó Pai, pessoas que estão entrando talvez pela primeira vez, que o Senhor possa abençoar, enriquecer cada dia mais, trazendo luz, revelação sobre a vida de cada um que aqui está, ok? Deus abençoe a sua vida. Domingo nós estaremos aí no culto, fazendo o culto mais uma vez, uma palavra de Deus para a sua vida. Eu desafio a você a estar acompanhando e desafio também você a estar compartilhando com outros. Use dessa ferramenta, ok? Compartilhe, faça salas de vídeo, faça a palavra de Deus propagar. Eu creio que cada denominação, cada ministério está exortando os irmãos, os seus membros de igreja, e aqui não é diferente. Eu quero exortar, eu quero desafiar você a compartilhar. Abra salas de vídeo, compartilhe da palavra. Talvez nós temos uma dificuldade tão grande de levar a palavra para uma pessoa pessoalmente. Você tem a oportunidade, mandar lá no privado para ela, ouça essa palavra, ouça uma frase dessa palavra, eu pensei em você nessa frase. Faça isso. E essas pessoas, eu tenho certeza, Deus vai abençoar de alguma forma. Amém. Amém? Deus abençoe e domingo nós nos encontramos para mais um culto ao Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e até lá.